Ilustres amigos do canal, tudo bem? Primeira deflação no Brasil em 14 meses. É isso mesmo, o IPCA ficou negativo nesse mês de agosto. Então, por que a taxa Selic vai subir? É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Inflação, juros, para você entender para onde é que vai a economia e saber aonde alocar o seu recurso. Vini Invest, o único canal do YouTube com vídeos diários e que responde a todas as suas dúvidas. Se você duvida, inscreva-se aí e já envia logo a sua pergunta. Vamos lá! Nesse dia 10 de setembro, saiu em todos os jornais uma notícia semelhante a essa. Brasil tem primeira deflação em 14 meses. Ou seja, literalmente aí uma queda na inflação. Isso em virtude principalmente da conta de luz. Só que vamos entender um pouco melhor do que aconteceu. Inflação volta a ficar negativa após 14 meses. E veja que aqui, na comparação somente com os meses de agosto, a variação é inferior a 0,23. E o que aconteceu exatamente para você entender? Quando estamos falando da inflação, nós pegamos daí o acumulado de 12 meses. Sempre trazer essa referência para você. É importante você saber que a meta de inflação aqui no Brasil não é essa. Nós temos uma meta de inflação muito mais alta do que a inflação. A nossa meta é de 3%, sendo que o teto da meta é 1,5% para cima. Ou seja, 4,5%. Até o mês passado, nós já tínhamos tocado na meta. Só que agora, com esse recuo, chegou aí em 12 meses a 4,24%, pegando de agosto 12 meses para trás. E tentando trazer aqui para você um detalhamento melhor, veja que as projeções estão mostrando inflação em torno de 4,3%. Ou seja, vamos fechar 2024 dentro do teto da meta, mas bem longe da meta de 3%. Essa é a expectativa no mercado. Esse mês de agosto que passou, veja aí, queda das contas de luz contribui para o resultado do IPCA. Ou seja, nós tivemos uma bandeira verde ao longo do mês de agosto, o que barateou aí a cobrança da energia e trouxe uma inflação, um IPCA mais baixo do que realmente nós poderíamos ter. A matéria diz ainda que o recuo influenciou baixa de 0,51 no grupo de habitação. A principal influência veio de energia elétrica residencial. Tá aí para você. Só que teve um segundo item que chamou muito a atenção. Só que antes, dá aquele super like para que nós possamos divulgar cada vez mais esses vídeos no YouTube e ajudar com transparência os investidores. Esse segundo ponto eu tenho dificuldade ainda em aceitar. Preços de alimentos e bebidas caem pelo segundo mês seguido. Coloca aí para mim nos comentários. Na sua cidade, preço de alimentação e bebida caiu mesmo? Você conseguiu reparar isso? Aqui diz que foi uma queda discreta, queda de 0,44% em agosto, após variação negativa de 1% em julho. Ou seja, estamos verificando aí queda pelo segundo mês consecutivo em alimentação e em bebida. Eu volto a dizer que tenho dificuldade em reparar isso daí. Vini, como é que ficou então o acumulado de 12 meses? Olha aí no gráfico para você entender mais a cada 12 meses. Se nós pegarmos aí há 12 meses atrás, o acumulado estava em 4,61. Depois chegou na máxima de 5,19, lá em setembro de 2023. Desde então veio caindo mês a mês. E a mínima dos últimos 12 meses foi aqui, abril de 2024, 3,69%. De repente voltou a subir 1, 2, 3 meses, tocando novamente no teto que eu te falei de 4,5%. E agora caiu para 4,24%. E aí fica aquela pergunta, essa deflação veio para ficar mesmo? Ou isso daí é transitório? E por que a taxa Selic tem que subir? E eu vou te responder essas duas questões a partir de agora.
Quando nós entramos aqui no site do IBGE e começamos a olhar a inflação mês a mês, fica muito claro que esse mês de julho, agosto, é mês de queda. Olha em 2019, julho nós temos aí 0,19. Depois nós tivemos aqui mais uma queda. Olha aí à sua esquerda, mês de agosto. Depois chegamos em setembro de 19, negativo. Ou seja, esses 3 meses fazendo diferença. Quando olhamos para 2020, julho 0,36. Depois caiu novamente. Não chegou a zero lá em 2020, mas veja que ela cai para depois começar a subir. Se olharmos 2021, foi um dos poucos anos que foi diferente. Julho foi 0,96, caiu um pouquinho só 0,97. Em outras palavras, olhando aqui mês a mês, olha 2022, agosto foi negativo, menos 0,36. Então, existe sim um histórico nesses últimos aproximadamente 5 anos de uma queda da inflação nesses meses, julho, agosto e até setembro. Então, essa deflação que nós estamos vendo, ela não é nada extraordinário. Por essa razão, ela não fez preço assim no mercado. Essa que é a grande verdade. Se você entra lá nos preços e taxas do Tesouro, e em particular do Tesouro IPCA, você vai verificar que as taxas até subiram um pouquinho em relação a datas anteriores. Olha aí na sua tela, estamos no dia 10, 6,24. A taxa tinha fechado 6,21 para o IPCA 2029. Se colocarmos aí os últimos 30 dias, vai ficar mais fácil para você entender. Veja, dia 6/9, 6,20, 6,21 e agora 6,24. Vamos olhar o IPCA 2035, um cenário muito parecido, uma leve alta aí nas taxas. Em outras palavras, já era previsível que o mercado fizesse aí esse movimento, já estava dentro das expectativas. E para finalizar, por que então que a taxa Selic tem que subir? Eu reparo que muita gente faz confusão. Taxa Selic é juros de curto prazo. Esses juros de curto prazo, a alteração deles só traz efeito de 12 a 18 meses. O Banco Central está olhando a inflação lá no futuro, daqui a um ano e meio, e essas expectativas estão desancoradas. Vini, o que significa isso? Estão muito distantes daquela meta que eu te falei. Em razão disso, o Banco Central, provavelmente, por meio do Copom, vai subir a taxa Selic na próxima semana, para que possa voltar a ancorar essas expectativas de inflação de médio prazo aqui no Brasil. Volto a dizer, na minha opinião, isso é uma loucura. Estamos tendo situações preocupantes e queda de juros no mundo inteiro. Mas aqui no Brasil, e aliás, não é só no Brasil, temos deflação em outras partes do mundo, é o que você vai ver no vídeo de amanhã. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que aproveitem muito essa terça-feira. Um abraço e até o próximo vídeo.